Oi pessoal, tudo bom? Vamos continuar nossas aulas de DSI, porque faz muito tempo que a gente não vê coisa nova. Vai ser uma coisa nova, mas velha. Eu vou dar continuidade, pessoal, aos nossos estudos sobre grid, tá? Na última aula que eu postei, e a última atividade que vocês fizeram, era sobre grid, e só para relembrar, grid, traduzindo ao pé da letra, é uma grade onde você trabalha com linhas e colunas e você começa a montar ali o layout do teu site. E aí eu mostrei para vocês como é que você monta essa grid, né? Você vai ter ali uma div py, um container py, e o que fica dentro desse container principal, a gente chama de filhos, e é aí que você posiciona eles no, digamos assim, na grade, né? Nos blocos ali que aquela grade tem, que aquela grade forma com linhas na horizontal e colunas na vertical, tá? Mas o que eu vou mostrar hoje é que você pode montar grids de uma outra forma também, tá? Então hoje a gente vai continuar falando sobre grid, mas eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem, montam essa grade de uma outra forma. Talvez tenha gente que vai achar mais simples essa forma que eu vou ensinar, talvez não. Enfim, cada um do seu gosto, mas tudo isso que eu já ensinei na aula passada e que eu vou ensinar hoje, pessoal, é grid. Você escolhe a melhor maneira, aquilo que você achou mais fácil, beleza? Mão na massa. Então, eu não vou comentar muito, tem o material na plataforma para vocês, né, o PDF bonitinho, eu vou ensinando passo a passo, coisa mais linda de Deus. Eu só quero voltar aqui rapidinho para chamar a atenção para vocês de um seguinte. Quando você trabalha com grade, imagina uma grade aí de proteção, enfim, imagina aquela grade que você tem, né, linhas na horizontal e colunas na vertical. E essa grade, pessoal, aqui pra gente, né, desenvolver site e tudo mais, quando você forma uma grade, existem algumas linhas e colunas invisíveis, tá? Na verdade, tudo fica invisível, a gente não vê a divisão de fato ali, né? A gente sabe que tem os blocos. Mas chamar a atenção para vocês é o seguinte, a partir de hoje, né, dessa segunda forma, digamos assim, de você montar a grade. Quando você trabalha com grid, existem linhas e colunas, tá? E a forma que a gente conta é da forma que está sendo mostrado aqui no slide. Você tem aqui, se a gente for contar, assim, o que é visto, você tem 1, 2, 3 linhas, correto? Assim, de dentro. Mas, na verdade, aqui tem 4 linhas, porque o que a gente conta não é a parte interna, pessoal. A gente conta a parte externa. Então, aqui em cima, como se fosse o topo, é contado. Então, você tem uma linha, a segunda linha, a terceira linha, e lá embaixo, para fechar essa grade, é a quarta linha, tá? A mesma coisa para as colunas. Se a gente olhar aqui, a gente vê, não, professora, tem 1, 2, 3 colunas. Não. Visivelmente tem 3 colunas. Mas quando você monta a grade, você tem que contar com as bordas, digamos assim. Então, na verdade, você tem, vou até mudar a cor aqui, vou botar azul. Você tem, ó, 1, você tem 2, você tem 3 e você tem 4 colunas. Sacou? Quando a gente tá montando, pessoal, a quantidade, quando a gente monta a quantidade, lembrar, né, lá no grid template rows, que é linha, e grid template columns, que é coluna, você não vai colocar a quantidade, mas você vai botar ali, por exemplo, se você quer 3 linhas, você vai colocar a espessura dessas linhas, né? Então, sei lá, 200, 200, 200. Só que, na verdade, ele tá formando uma linha a mais, tá? Guarda isso, porque é muito importante aqui, nessa parte 2, porque a parte 2 a gente vai trabalhar com números. Lembra, deixa eu até voltar aqui, ó, que aqui a gente tem 3 colunas, né, se a gente olhar aqui tem 3 colunas e 1, 2, 3, 4 linhas, tá? E para você montar os filhos dentro dessas colunas, dessas linhas, você faz aqui através do grid template áreas, tá certo? Mas, de fato, como a gente vai trabalhar com números agora, onde começa, onde termina, mais ou menos é isso que a gente vai fazer hoje, essas
3 colunas aqui, na verdade, são 4 na hora da contagem, tá? Na hora da contagem, tá certo? Essas 4 linhas, elas vão virar, para a realização de uma contagem, vão virar 5. Então, pensa assim, eu quero que tenha, no meu site, eu quero que ele seja dividido com 5 colunas e 6 linhas. Na hora de contar, as 5 colunas vão sempre ter mais um. Então, se é 5 colunas, vai ter 6 na hora da contagem. Se é 6 linhas, vão ter 7, tá? Coloque isso em mente, porque vai facilitar muito você organizar ali a criação da tua grade através desse segundo método, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, tá tudo bonitinho no material e segue o material, assiste essa aula com calma que vai dar certo. Para a nossa aula, eu vou trabalhar com este modelo aí, tá? Vamos lá. Se a gente for pensar, nós temos aqui uma... Vou começar com uma coluna, mas a gente pode ter uma outra aqui, tá? Invisível, pra ficar mais bonitinho. 2, 3, tá? 4, 5. Perfeito? Ok? Nas nossas contagens, tá? 5. Então, são 5 colunas e linhas. Eu tenho uma lá em cima. Opa, nossa, que linha linda, né? Uma. Eu vou botar uma outra aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Perfeito? Então, praticamente deu 1, 2, 3, 5 colunas, tá? 5 colunas e 5 linhas. Perfeito? Então, esse nosso modelo aqui, esse nosso layout, tem 5 colunas e 5 linhas. Contagem, tá? Você vai ver já o que significa isso. Então, eu vou trabalhar com vocês nessa videoaula com este modelo. No material, pessoal, tem um outro modelo. O bom é que você pode refazer a programação do que está no material, refazer a programação da videoaula. Então, você tem 2 maneiras aí de colocar em prática isso sobre grid. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu VS Code. Meu VS Code. Vou aqui criar um novo arquivo, né, gente? Ctrl N. Selecionar a linguagem HTML, ok? Aqui, HTML5 para agilizar a sua vida, por favor. Aqui eu vou colocar assim, ó, grid parte 2, só pra gente ter uma noção. E, obviamente, agora eu vou ter que construir toda a parte de um HTML aqui, usando as divs e tudo mais, tá certo? Eu vou fazer aqui para andar o vídeo mais rápido, só vou depois mostrar para vocês como é que tá, e você tira um print e começa a programar, tá? Porque isso aqui você já sabe construir, ok? Só um detalhe, pessoal. Professora, eu vou ter 5 colunas, 5 linhas, quantas divs eu vou ter que criar? Bom, aí fica muito dependendo do que você quer fazer, né, gente? Mas, vamos lá, né? Depende do que você quer fazer e depende do modelo. Aqui, só pra gente ter uma noção de quantas divs a gente vai precisar. Aqui eu tenho uma div, né, pessoal? Eu tenho 2, eu tenho uma terceira, eu tenho uma quarta e eu tenho uma quinta. Então, eu tenho 5 containers, tenho 5 divs aqui. Quais são? Quem são essas divs? Além da div que tá ao redor aqui, né? A div pai, enfim, a principal aqui que tá englobando toda essa galera. Então, eu vou ter 6 divs aqui, né? Só pra a gente ter uma noção. Qual é o nome delas? Essa grandona, maior, a principal, a gente pode chamar de main, ou você pode deixar isso pro body. Isso vai depender muito de programador, programadora, né? São coisas subjetivas de cada um. Esse um aqui você pode chamar de section, você pode chamar de aside, enfim, pessoal, você pode chamar todo mundo aqui de section e separar pelo ID, né? Dar um section 1, section 2, section 3, não importa, tá? Você pode chamar de section aqui, você pode chamar de... Aqui você pode chamar de aside, aqui você pode chamar de article, aqui você pode chamar de footer, aqui você pode chamar de, sei lá, section 5, não sei. Essas questões também são muito pessoais, tá certo? Contanto que, seguindo o modelo, né, você vai ter aqui no mínimo 6 containers, tá? Então, eu criei a main aqui, né, e eu vou... as minhas divs, tá? Então, pessoal, tá aqui, né, já fiz a parte aqui do HTML, tá aí, ó, as divs que eu utilizei, o section para aquele lado aqui, né, o nav para aquela parte de cima,
E aí eu criei um article, na verdade eu utilizei 2 articles, diferenciando aqui pelos IDs, né, pelos IDs. Então eu tenho um article que eu chamei de cima, tem um article que eu chamei de baixo e o aside. Então só para mostrar aqui no modelo quem é quem, esse aqui é o section, tá? Esse aqui eu chamei de nave, esse aqui é o article da parte de cima, esse aqui é o article da parte de baixo e esse aqui é o nosso aside, beleza? E envolvendo esses carazinhos aí, né? O principal, o pai, a div pai, vai ser o main. Então tá aí o HTML para você. O que a gente vai trabalhar aqui agora, de fato, é no CSS. Então, crie um novo CSS, vou criar aqui um novo, Ctrl N, selecionar a minha, selecionar a linguagem, né, que você quer trabalhar, CSS, e começar aqui a fazer as programações. Antes de não esquecer, né, já que eu tô lembrando aqui, eu vou salvar, pessoal, na mesma pasta que você salvou o HTML. Isso é a oração de todo programador, de toda programadora da parte de web, né? Você salva suas coisas no mesmo local do HTML. Então, como eu salvei o HTML aqui nessa parte do segundo ano A, eu vou colocar o meu CSS aqui também. Vou colocar assim, ó, grid P2. Basicamente o mesmo nome do HTML, só que aqui vai ser a extensão .css, por isso que não vai ter problema, tá? Então, se você olhar aqui, ó, o HTML tá grid underline P2 e o meu CSS grid underline P2, só que as extensões são diferentes, tá? Por favor. E você vai ter que voltar aqui no HTML, na parte do head, ok? Em qualquer lugar, para botar isso aqui, link, hell, dentro das aspas, você vai botar style sheet, href, né? E agora, de fato, você vai dizer quem é o arquivo CSS responsável por estilizar este HTML. No caso, na hora que eu boto aqui, ó, grid, como tá dentro da mesma pasta, ele consegue, né, pela inteligência que vê, opa, tem alguém com esse começo desse nome aí. Aí você quer qual? O grid CSS ou HTML? Lógico que eu quero CSS. Então é só clicar aqui, ó, agilizar seu trabalho. Não esqueça de fechar aqui a tagzinha. Dá um Ctrl S, pronto. A gente já fez isso aí pra não dar BO, né? Então, vamos lá. Vamos aqui pro main. Só pra gente ver aqui quem é o main, ver quem são as coisas. Eu sempre gosto de fazer isso, né? Gente, e como sempre, por favor, me perdoem, eu não sou a melhor estilista de cores, eu vou botar uma cor assim bem louca aqui, tá? Certo? Por enquanto eu vou botar só essa cor. E vou botar um height aqui. Alto. E aí vamos aqui para o seguinte. Olha uma dica aqui, tem até no material PDF de vocês, eu fiz uma coisa bem rápida que diminuiu linha de código e agilizou minha vida. Eu vou colocar todo mundo junto. Por exemplo, pessoal, se eu quero que todas as divs tenham a mesma cor, tenham as mesmas, alguns valores, tá? Você pode juntar todo mundo. Então, eu vou pegar aqui o section, o article. Vou pegar o section e o article da mesma cor, tá? E esses outros 3 aqui de outras cores. Então, o section e o article vai ser da mesma cor. Então, background color. Coisa mais linda de Deus, essa cor. Ok. Aqui não é o article, né, pessoal? Aqui é o nave. Vamos lá, me ajudem. Então, section e nave vão pegar as mesmas cores. O article e o aside, agora sim, eu quero que eles fiquem com as mesmas cores, tá? Então, vou botar aqui um background color. Vou botar esse coral aqui, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Aí você tá perguntando, professora, por que você não botou article ID cima e baixo? Porque são articles, pessoal, tá? Então vai pegar, porque o article é o principal. Tá, fizemos isso aqui até agora, então vamos ver como é que tá ficando, né? Obviamente. Ó, pessoal, tá aí, né? Esse aqui é o lado esquerdo, que é o section, o par de cima é o nave, quadrado pequeno de cima e quadrado pequeno de baixo são os articles, tá? E esse aqui ao lado dos 2 pequenos é o aside. Beleza? Pegaram as cores, tá aí, bonitinho, até agora. Agora, eu vou aqui no nosso menu, vou botar assim um display, grid, ok? Vai acontecer alguma coisa? Não aconteceu nada.
E aí eu vou dizer assim, ó, grid template columns, eu tenho que usar isso aqui, tá? Não posso fugir disso. Sempre na div principal, sempre na div pai, tá? E eu vou passar, pessoal, já que eu tenho 5 colunas, 5 linhas, eu não quero que nenhuma tenha uma altura a mais ou a menos, né? Fique padrão o tamanho. Eu vou usar aqui o repeat. E, na verdade, só voltando aqui, a gente não tem 5, assim que é a contagem. Na verdade, eu tenho 4, né? E aí, todas vão ter o mesmo tamanho. Vou usar aqui a fração, porque a fração, ela é flexível, tá? E o grid template rows, aqui, vai ser a mesma coisa. Repeat. Opa. 4 no FR, ok? Lembrem-se, professora, por que você não botou 5 e 5, já que a gente contou lá que era 5? A gente contou a título de contagem, mas na parte visível, como eu lá no início do vídeo, aquela parte do meio é 4 colunas e 4 linhas. E aí você bota sempre um a mais, como se fosse a borda, tá? Por isso que a gente contou esses 5, porque a gente já contou com esse um a mais, ok? Não confunda. Mas o que vai prevalecer, pessoal, é esse um a mais aqui na hora de montar. E chegou essa hora de montar. Então, se eu salvar aqui e olhar lá, agora vai mudar, né? Agora que vai mudar, tá? Ó, ele já deu uma mudada aqui, né? Colocou, já que eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas, ele jogou aí a galera nas 4 colunas, porque eu só tenho 5 divs, né? Jogou aqui, ok? Deixa eu botar só um negocinho aqui, não sei se vai ficar legal. Padding, vou botar de 10, só pra gente ver o verdinho de trás. Pronto, aí, beleza. Pra dar uma folga, né, que tava colado tanto em cima como do lado. Usei o padding aqui, tá? No meio. Agora eu vou ter que usar, pessoal, section de 1 por 1. Por quê? Porque eu vou ter que fazer coisas específicas para o section. Aqui eu usei junto porque eu quis aplicar uma coisa para os dois. Então eu posso fazer isso, tá? Só que agora o section vai ter uma coisa específica para ele. Eu vou montar ele, onde ele vai ficar na minha grid, tá? E aí eu vou usar números, certo? E aqui eu tenho a forma mais simples e tem a forma que você indica onde começa e onde termina, e tem a forma mais direta. Eu vou começar com uma forma onde começa e onde termina, tá? Pra você entender melhor. Porque a forma mais direta é a mesma coisa da outra, só que mais direta. Entendeu? Vamos lá. Então, você vai dizer assim, ó. Grid row start, ou seja, onde é que inicializa, né? Start row, ou seja, onde é que inicializa a linha, ok? Para o section. Então, pessoal, o section, lembrar aqui, o section é esse carinha aqui. Então, ele começa da linha 1, tá? E vai até a última linha, concorda? Ó, então, ele vai começar da linha 1, ok? E aí, você vai dizer onde ele termina. Grid, row, end, até a linha 5. Perfeito? Então, Ctrl S aqui. Fiz a parte da linha. Agora eu vou para a parte da coluna. Então, eu vou dizer assim, ó, grid, column, start. Ele começa da coluna vertical, coluna 1, esse cara. Então, coluna 1. E grid, column, end. Ele termina onde, pessoal? A gente fez o seguinte, tinha 1, 2, 3. Ele pega a primeira coluna, ele pega a segunda coluna, ele pega a terceira coluna, tá? Então, ele vai até a terceira coluna. Perfeito? Vamos pro nave. O nave é esse carinha aqui da parte de cima. Mesma coisa. Onde é que ele começa? Onde é que a linha dele começa? Grid, row, start. Deixa eu pegar aqui e dar um Ctrl C, Ctrl V pra ficar mais rápido. Aí a gente só muda, né? Então, pessoal, nave. Onde é que o grid row start? Ou seja, onde é que começa a linha do nave? O nave aqui, ó, ele pega a primeira linha, ok? Então, ele começa da primeira linha. E onde é que termina? End row. Onde é que termina? Então, ele é 1,
Tem uma linha que eu botei aqui no meio, duas, e ele termina na terceira linha. Linha na horizontal. Então, ele vai terminar na terceira linha. Vamos ainda no nave, na coluna agora. Montar ele na coluna. O nave, ele começa, ó, tem uma coluna aqui, tem a segunda coluna aqui, tem a terceira coluna aqui. Ele tá começando na terceira. Então, o grid column start é na terceira. E 3, aí tem uma quarta coluna aqui. E tem uma quinta lá no final. Então, ele vai da 3 até a 5. Vamos agora pro article. Mesma coisa, tá? Article, né? Botei aqui os 4 elementos. Row start, row end. Vamos lá. Detalhe, pessoal, não é um article qualquer. É o article, tem um ID aqui, né? Qual é? Article cima. Posso fazer isso aqui, tá? Assim ou só assim, ó. Só o hashtag cima. Mas eu gosto sim, pra saber quem é esse cima, o que que ele é, né? Beleza? Então, o cima é esse carinha aqui. Linha. Uma linha, 2, 3. Ele tá começando da linha 3 e tá terminando na linha 4. Perfeito? Coluna, pessoal. Onde é que ele começa? Aqui tem uma coluna, aqui tem duas. Ele tá começando da coluna 3 e tá terminando aonde? Na 4. Coincidentemente, mesma coisa pra linha, mesma coisa pra coluna, né? Começa e termina. Coincidência. Vamos pro próximo article, só que não é um article qualquer, é um article baixo. Vamos lá. O article baixo. Onde é que ele começa, pessoal? Qual a linha que esse article está começando? Eu tenho a primeira linha aqui em cima, a segunda, a terceira, a quarta. Então, ele começa na quarta, certo? Na quarta linha do nosso grid, ou do nosso grid, e tá terminando na linha 5. Ó, a última linha aqui, ele morre na última linha. Perfeito? Coluna, onde é que ele começa, o nosso queridinho baixo? Ele começa na terceira coluna, né? E termina na quarta, ó. Uma, duas, terceira coluna, e aqui já é a quarta coluna. Então, ele começa na terceira e se encerra na quarta. Ok, por último, nós temos o aside, não é isso? Exatamente, aside. O aside, pessoal, vamos lá. O aside, linha, né? Uma, duas, três, na terceira linha. Ele inicializa. E vai até a quinta, né? Engloba a quinta. Coluna, onde é que ele começa? Tem a primeira coluna, a segunda, a terceira, a quarta coluna. Ele começa na quarta coluna e, obviamente, termina na última, que é a quinta. Opa! Perfeito. Então, veja o seguinte. Nós criamos, visivelmente, 4 colunas com o mesmo tamanho e 4 linhas, tá? Mas na hora de montar a grid, sempre vai ter uma a mais, ok? Sempre bom você fazer esses riscos realmente contando de cima a baixo, da esquerda para a direita, tá? Faça risco mesmo para simbolizar as linhas e as colunas, até para você ter uma visão melhor. Perfeito? Vamos lá, para saber se realmente vai ficar igual aquilo ali, né? Ctrl S. Tchan, 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 tchan. Tá aí, pessoal. Ah, professor, ficou tudo junto. A gente não tá conseguindo distinguir uma coisa com a outra. Vamos lá. Aqui, galerinha, você pode, no main, né? Não é nem nos filhos, mas no main, tem uma coisinha de grid que é chamada de gap. O gap é que é uma distância, tá? Uma distância entre as coisas. Então, eu vou colocar aqui um 5 px geral. E aí você vai ver que eles vai dar um afastamento, tá bom? Olha aí. Deu um afastamentozinho bacana, dá pra você ver. Ah, professor, mas tá muito pequenininho, ok. Aí você vai trabalhar com cada um, pessoal, com a questão de altura, de largura, beleza? Eu vou aqui no section, pessoal, botar uma altura pra ele específica. Aí você pode botar em pixel, pode botar em porcentagem, tá? A unidade de medida que você achar mais interessante. Mas vamos testar aqui, né? Vou botar aqui 70%. Bora ver.
Ó, ele mexeu nele aqui, né? Até porque é os 70% da altura do pai, né? Você me preencheu aqui. Ok, é bom que você vai entendendo as coisas. Ah, se você botar em pixel, 700 pixels, aí já é uma outra história. Porque pixel é relativo ao tamanho ali da tela, né? Os pixels da tela, tá? Da tela que você tá, do seu celular, do monitor, do data show, enfim. Você vai ver que isso aqui vai crescer, ó. Olha isso. E os outros acompanharam, de uma certa forma, né? Deixa eu diminuir isso. 400. Pronto. Se você pegar isso aqui, pessoal, ele tá idêntico ao modelo que eu coloquei, que eu propus, tá? É isso, ó. Encaixou perfeitamente, tá? Então, você tem como mexer com grid assim. É, professor, eu achei a outra maneira que você ensinou mais fácil. Como eu falei, vai depender muito de cada um. Você pode trabalhar assim, você pode trabalhar da maneira antiga, né? Da outra maneira, não antiga, mas da outra maneira. E você pode trabalhar dessa nova maneira que eu vou mostrar pra vocês, a terceira, tá? Que é mais ou menos isso aqui, pessoal, essas 4 linhas compactadas. Você não precisa de tanta linha, você vai diminuir linha, vai diminuir código, certo? Então, em vez de você dizer assim, grid row start, grid row end, grid column start, grid column end, você só vai dizer assim, ó, grid row. E aí você tem que tomar atenção ao seguinte, esse primeiro é referente onde começa, barra, o próximo número é onde termina, então eu vou colocar aqui o 5, né? Então, basicamente, o grid row vai juntar tanto o grid row start como o grid row end em um só. E aí você tem que passar o primeiro número identifica onde está começando e o segundo número identifica onde está terminando, separado aí por essa barrinha. Mesma coisa para o grid column. O que você vai passar aqui primeiro? Qual é a coluna que está começando, no caso aqui a gente já fez, vai ser 1/3, né? E o último é onde está terminando. Então, você diminui aqui teus códigos, né, gente? Ó. Se eu salvar aqui, não vai mexer nada lá, porque é a mesma coisa. Se eu salvar, ó, não aconteceu nada porque é a mesma coisa, colocada de forma diferente. Então, fica ao seu critério. Aqui, o bom dessa situação é que você diminui a quantidade de linhas do seu código, deixa mais enxuto o teu código. Mas o resultado é o mesmo, galera. Perfeito? É o mesmo. Pronto, pessoal, tá aí. Coloquei, né? Agilizei aqui o vídeo e coloquei da forma mais, digamos assim, um atalho, né? Para o grid row start, grid row end, grid column start, grid column end. Dessa forma, tá? Também, se eu salvar aqui e voltar pra cá e atualizar, veja que não mexe nada porque é a mesma coisa. Então tá aí. Agora você escolhe de qual maneira você quer trabalhar com grid. Se é da primeira maneira, da primeira videoaula, ou se é essas duas maneiras aqui que eu apresentei na aula de hoje, beleza? No material, galera, existe uma quarta forma de você trabalhar com grid, mais enxuta do que a terceira, tá? Certo? Mas eu vou deixar pra vocês, tá aí, ó, tá? Eu vou deixar pra vocês, eu também deixei, né, o código e deixei comentado pra você entender. E aí fica aí o desafio pra vocês tentarem entender como seria essa quarta forma. E aí, pessoal, você decide qual que você quer usar. Se é a primeira forma, a segunda, a terceira ou essa quarta forma. Contanto que todas as 4 formas, pessoal, chegam no mesmo resultado. E aí vai de cada um escolher qual que se adequou mais, qual entendeu mais, qual foi mais interessante pra você, tá bom? Não existe a melhor ou a pior. Existe a maneira que você se adequa mais. Perfeito? Só um lembrete. Todos os meus materiais, pessoal, eu sempre coloco referências no final, tá? Primeiro, para informar de onde eu tirei tudo isso, eu não inventei na minha cabeça, a base de onde eu tirei, e também fica dica, para que se você quiser dar uma estudada mais, você pode ir nesses sites que eu tô indicando aqui, tá bom? E agora vem um desafio, né, queridos e queridas?
Qual é o desafio? Muito simples. O que você vai fazer, tá? Você vai fazer uma pesquisa assim, coloca lá no Google, enfim. Modelos de grid, exemplos de grid, tá? Tipo isso que eu fiz. Eu peguei esse modelinho aqui na internet, achei interessante, vou aplicar na aula, tá? E batei aqui e montei isso aqui pra vocês. Então, o que você vai fazer? A mesma coisa, você vai atrás de algum modelo, assim, pode ser um modelo simples. E você vai fazer esse modelo no código, utilizando HTML, obviamente, e o CSS com grid. É para escolher qual, professora? É para escolher ou a segunda ou a terceira forma. Entenderam? Então, você vai na internet, procura um modelinho, tá? Vou trabalhar com esse modelo. Aí você dá um print para eu ver. E aí o que você vai mandar? Você vai mandar 3 coisas para mim. Atenção, você vai enviar 3 coisas. O modelo que você tá se baseando, tá? Pode ser um print daquele modelo. Tipo esse aqui que eu fiz na aula. Você vai mandar o seu HTML e você vai mandar o seu CSS. Perfeito? É isso, gente. Bons estudos. Até a próxima.